Iniciando a gravação. Beleza, então agora a gente já pode começar. Vocês estão bem? Estão saudáveis? Estão vivos aí? Espero que sim, né? Pelo menos vocês estão logados. Não sei se estão vivos, mas estão logados, né? É o seguinte, primeira coisa, eu devia falar para vocês que eu devo, não nego, pago quando puder, tá bom? Até o fim dessa semana eu vou corrigir todas as atividades que estão pendentes. Eu sei que, né, tem mais de uma aí que eu ainda não corrigi, mas eu vou pagar esse pecado, tá bom? Vai dar certo. E em segundo lugar, o que a gente estava falando? Ah, sim, a gente fechou. É o seguinte, na semana passada e essas coisas ficaram um pouquinho meio, presumo eu, assim, desequilibradas, né? Os vídeos dessa semana foram mais longos, foi uma coisa mais técnica e tal, mas enfim, a gente acabou agora vendo as funções separáveis e as normais, né? Então, com o teorema aí de que uma extensão é Galois, isso é equivalente a ela ser normal e separável, né? Foi isso aí, e isso dá uma caracterização um pouquinho mais bonita do que seria uma extensão Galois, que, claro, é equivalente àquela que a gente tinha dado antes, né? De ser o corpo de raízes de um polinômio separável, mas aí a gente fica, então, com essa definição mais bonitinha fechada. E agora, pessoal, de certa forma, nós completamos um ciclo do curso, tá? Então, como eu avisei para vocês aí, eu acho que eu falei isso, né? Nós agora vamos partir para, digamos assim, complementar um pouco a nossa formação sobre corpos, já que a gente já passou pelo termo fundamental. A gente vai gastar um pouquinho falando de corpos finitos, tá? E no final do curso a gente vai falar mais por motivos históricos, porque foi na verdade esse problema que motivou a criação de toda a teoria, falar de solubilidade de polinômios, né, de raízes de polinômios por radicais, né, que foi o que o Galois fez antes de morrer num duelo, né, a teoria toda dos grupos de Galois de um polinômio. Muito bem, o que eu iria mostrar para vocês hoje sobre as discussões sobre as extensões normais separáveis de Galois que a gente viu, tá? Hoje, depois que a gente acabar aqui, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A tarefa dessa semana, ela vai ser um pouquinho mais teórica, assim, tem um resultadozinho legal que eu não coloquei nas notas de aula porque eu quero passar como exercício. Não deve ser uma coisa muito complicada, né? Mas é um resultadozinho útil, apesar de ele ser um pouco assim, né, um pouquinho não tão principal quanto o teorema fundamental. Ele é um pouquinho útil às vezes para fazer algumas estimativas sobre contas, tudo bem? Mas vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho de alguns exemplozinhos aí. Eu queria falar algumas coisas só sobre grupo de Galois, né, de extensões finitas aí. E eu quero deixar enfatizado algumas coisas que, assim, devem já ser consequência do que eu falei para vocês, mas talvez não tenha ficado muito evidente. Então eu vou deixá-las evidenciadas agora, tá bom? Então, olha só, então a gente estava vendo, né, falando aqui das extensões de Galois. Peraí. Extensões, né? Extensões, né? Galois. Né, que são as normais e simultaneamente separáveis, tá bom? Então, olha só, é o seguinte. Vamos ver se vocês concordam com tudo que eu vou falar aqui. Eu espero que a resposta seja, né, afirmativa. Então, olha só, vamos supor que o f de x aqui, eu vou ter um f de x num corpo k de x, tá? E separável, tá legal? Separável. E vamos chamar aqui, né, as suas raízes distintas aqui, vamos chamar de θ1, né, x aqui, né? Aqui de θ1, θ2, θn aqui, né, são as raízes, né, que são distintas, claro, né, de f de x, em algum fecho algébrico, no fecho algébrico, tá bom? Em alguma extensão aqui, vou pegar o fecho algébrico para apelar logo de uma vez. E o corpo de raízes, né, o corpo de raízes aqui de f sobre o k, eu vou chamar de L, tá? Então eu tenho o corpo de raízes aqui, k, θ1, θ2 até θn, que é tudo tranquilinho aqui. Como esse polinômio aqui é separável, né, eu vou ter um grupo de Galois, que os automorfismos aqui de L que fixam K, né, os K automorfismos de L vão formar um grupo de Galois, então eu tenho esse grupo de Galois aqui, né, que a notação é essa que a gente usa, a notação normal, que ele age, né, sobre o conjunto X, correto? Né? Pelo lema do Picles, né? Ele tem que mandar algum θ1, cada θi em algum outro dos θj's, certo?
E nós temos aqui esse morfismo. Então vamos lá, né? Assim, você tem o θi, ele tem que ser mandado em algum θj, né? E falar que tem essa ação é a mesma coisa que falar, pessoal, né? Eu espero que isso já esteja claro para vocês, mesmo se vocês não recordam muito bem de ações, que a gente tem então um morfismo desse grupo de Galois nas permutações, né, desse conjunto X, que na verdade é claro isomorfo às permutações dos números de 1 até n, né? Então qual que é, assim, objetivamente falando, qual que é a permutação? Dado um automorfismo, um cautomorfismo sigma aqui de L, eu sei que as nossas raízes, né, θ1, essa aqui é a notação para a permutação, tá? Então eu sei que as raízes θ1 até θn, elas vão ser mandadas em alguma coisa assim, né? θn, tá? E que, claro, esses caras aqui de baixo vão formar uma permutação desses θi's. Até aqui tudo bem normal, ok? Tup, tup, tup. Muito maravilhoso, né? A observação que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é meio óbvia, é que talvez eu não tenha, eu não vou falar o óbvio não, tá? Eu não falei a palavra óbvio, mas eu vou falar só essa afirmação. A afirmação: esse morfismo iota aqui, ele é injetor. Vocês acham que essa afirmação desse iota ser injetor é razoável ou ela não é razoável? Sei lá, ela é meio esquisita. Vocês têm algum feeling sobre isso? Ou vocês não, ou esse negócio de falar que isso aqui é injetor não diz nada para vocês? Parece razoável, né? Mas isso, e de fato é verdadeiro, mais do que razoável é verdadeiro, né? Tem várias coisas que são razoáveis e são falsas, né? Mas isso aqui é uma coisa que é razoável e que é verdadeira. Para a gente ver isso daqui é bem facinho, pessoal, porque olha só, o L, não vamos esquecer, ele é gerado, né, sobre o K, né? Vamos lembrar, o L é gerado sobre o K aqui com os θi's, né? São os θi's que geram o L como um corpo sobre o K. Então, se um certo sigma aqui pertence ao núcleo desse iota, o que a gente tem? A gente sabe que ele tem que fixar, na verdade, né, o sigma. Ó, eu vou mandar aqui no elemento neutro daqui. Então, aqui a permutação que eu tenho que obter é a permutação de identidade. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que o sigma de cada θi é o próprio θi, para todo i entre 1 e n, tá bom? Mas se cada θi fica fixo por esse sigma, e eu já sei que, como eu estou pegando aqui nesse grupo de Galois, o próprio K fica fixo pelo sigma, isso aqui vai implicar que o sigma já é identidade. Tá? Não tem muito o que fazer. Okay? Então, se ele está no núcleo, ele quer dizer que é um morfismo de identidade. Ou seja, esse grupo de Galois aqui, ele está dentro, né? Pode ter uma imagem isomorfa esse grupo de Galois, dentro do grupo de permutações do conjunto de n elementos. Então, o grupo de Galois, né, com uma identificação óbvia aí, né, eu me permito escrever isso aqui. O grupo de Galois sempre vai ser um subgrupo, né, esse grupo de permutações aqui de n elementos. Tudo bem, se vocês lembrarem daqueles teoremas gerais de teoria dos grupos, vocês sabem que todo grupo finito pode ser visto como subgrupo de um grupo de permutações, né? Então a relevância desse n aqui é que são exatamente as n raízes distintas, né, que vai corresponder ao grau do f, tá bom? Tem as n raízes distintas aqui no fecho algébrico. Ok? Então isso aqui eu acho que é ok. A gente não tinha falado disso, né? Mas ficava meio subentendido na nossa discussão. Grupo de Galois, então, se esse polinômio de f tem grau n, né, um polinômio separável, o grupo de Galois é um subgrupo aqui do Sn, tá bom? E de fato, pessoal, se você chutar um polinômio qualquer, f, muito provavelmente, se você chutar de qualquer jeito e não chutar nada muito especial, o que você vai obter como grupo de Galois é exatamente o Sn. Tá? Você tem que fazer algumas escolhas razoáveis aí para saber, para você escolher um subgrupo adequado, mais bonitinho, ok? Observação, que eu acho que isso é importante deixar aqui também. Observação. Se o polinômio f de x é irredutível em k de x, então essa ação, pessoal, essa ação do grupo de Galois LK nesse conjunto de raízes,
ela é uma ação transitiva. Vocês lembram que é uma ação transitiva ou não? Agora eu não sei se vocês lembram disso. Se vocês não lembrarem, avisem aí que eu falo para vocês. Você não lembra? Tá bom. Então, se pelo menos a pessoa não lembra, eu vou explicar. É o seguinte, uma ação transitiva é aquela que possui exatamente uma órbita. Então, vou botar aqui assim, né? Vou ser uma coisa bem genérica. Suponha que tem um grupo G agindo em X, tá? Então, esta ação, ela é transitiva, né? Se possui uma única órbita. Eu vou dizer o que é isso, né? Possui uma única órbita. Então, eu vou fazer um desenho, né? Suponha que eu tenho um elemento x aqui do x. Eu quero saber, né? Vamos lembrar qual que é a definição de órbita dele pela ação. É assim, a órbita do elemento, a notação é essa, a órbita do elemento x, né, pelo grupo G. Essa notação sugere que conjunto é esse? É o conjunto de todas as imagens, né, desse x pela ação dos elementos do grupo. Então você pega esse x, faz a ação dele por todos os elementos desse grupo. Vamos supor que o grupo é finito, tá aqui o GNX, não sei o quê. E você tem esse conjunto de todos os pontos aqui, que são as imagens de x pela ação, né, de todos os elementos do G. Esta aqui é a órbita do x, tá bom? Então, você pode muito bem ter elementos em órbitas distintas, tá bom? Então essas órbitas aqui vão ser disjuntas. Se houver uma órbita só, a gente fala que a ação é transitiva. Veja que se a ação é transitiva, pessoal, dados dois elementos quaisquer x e y, vocês estão falando que eles estão na mesma órbita pela ação. Então, isso quer dizer que existe, né, dados, oh meu Deus do céu, estou confundindo as letras todas aqui. Dados x e y pertencente a x, existe um gzinho tal que Gzinho de x, né? A ação leva o x no yzinho. Ok? Então essa quer dizer que uma ação é transitiva. Vocês querem exemplos de ações que sejam transitivas ou não transitivas para ficar mais claro? Ou eu posso dar exemplos que não envolvam necessariamente teoria dos corpos, né? Teoria de Galois. Eu posso fazer uma coisa mais em pé no chão, talvez. Diga, Wellerson, manda ver. As órbitas são partições da imagem da ação. Mas veja, a imagem da ação ela é sempre o x todo, né? Porque cada x é a imagem, pelo menos, da sua ação pelo elemento neutro. Sim, as órbitas particionam o x. Tá? Então, é assim, né? Então é fato. Eu tenho assim, vamos supor que o G, só para facilitar a notação, né? As órbitas, né? Se essas órbitas forem distintas, né? Se eu tiver essas n órbitas distintas, isso tudo aqui vai dar o x e órbitas distintas se intersectam no vazio, tá bom? Se for diferente de j, supondo que essas aqui são as órbitas distintas da partição, tá? Então, tudo bem. Bom, vamos voltar à afirmação então, já esquecemos, né? Vou afirmar de novo que esta ação aqui, né, no conjunto das raízes desse polinômio f de x, ela é transitiva se o f de x é irredutível. Tá bom? E para demonstrar isso, eu quero que vocês demonstrem com uma única palavra. Então, estamos brincando de forca. Vamos lá. Está valendo. Vamos demonstrar essa afirmação com uma única palavra. Agora vocês chutam as letras aí. Eu falo uma palavra de uma vez. Letra A.
Só o Ellerson tá jogando. Os outros, as outras pessoas estão vendo um lanchinho. Agora ele já tá me zoando, né? Em vez de falar de uma vez. Não, K não tem. K não tem. Bom, eu consigo aguentar esse silêncio constrangedor o tempo que for. Eu vou falar que nem o ex-presidente Collor. Não me deixem só. S? Não, não tem S. Ih, meu Deus. Normal, certo? Por quê, pessoal? Lembra? Ó, eu vou desenhar aqui no cantinho. A gente viu que extensões normais são transitivas. Lembra? Então, se o alfa e o beta são conjugados, são K conjugados, então existe um automorfismo que leva o alfa no beta. Lembra desse resultado que está num dos vídeos, no vídeo de extensões normais? Isso eu acho que vocês lembram, não? A gente provou isso. Então, se o f de x for irredutível, quer dizer que as suas raízes θ1 até θn são todas K conjugadas entre si. E como essa extensão, né, como f de x já é separável, isso quer dizer que a extensão é normal. Então, se a extensão é normal, sempre tem um automorfismo, um K-automorfismo de L, que leva qualquer raiz em qualquer uma de suas outras conjugadas. Então, todos os θs estão na mesma órbita. Tá bom? Então, esse é o negócio. Veja que essa afirmação aqui, dessa ação ser transitiva, ela é falsa se o f for redutível. Porque se o f for redutível, você tem que fatorar ele nas suas componentes irredutíveis, e aí cada componente irredutível vai definir uma órbita da ação. Tá claro? Sim, sim, está claro. Eu pergunto, eu respondo, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje na minha aula mais cedo o pessoal estava com problema. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tendo ou às vezes está picando o som ou está com atraso? Eu não sei. Eu tive vários problemas na minha aula de mais cedo hoje. Ou está tudo de boa aí? Tá de boa? Então tá bom. Então a tela que tá ok, tá legal. Eu não sei. Eu vou ser sincero com vocês. Essas aulas online elas estão dando muito menos problemas de conectividade e de ficar travando do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um horror. Né? Até que a gente está conseguindo fazer as coisas de modo assim, meio que sem traumas. Não sei como é que está, se nas outras disciplinas também está rolando tudo bem. Eu espero que sim, né? Mas até que as coisas não estão um desastre total, não. Tá rolando. Eu achava que ia ser um fiasco. Pessoal, tem tudo para ser assim também no semestre que vem, né? Vai provavelmente. Eu acho que tem que passar numa reunião ainda do Conselho Universitário, mas o semestre deve ir de 1º de fevereiro até 22 de maio. Eu acho que vai ser uma coisa assim, e provavelmente vai ser aprovado isso, tá? Eu não vejo como vai ser diferente, não. E vamos ter pelo menos mais um semestre aí dessa realidade, né? Eu tenho uma proposta meio louca, assim, mas tudo bem, ninguém vai. Todo mundo vai me ignorar. Então não adianta nem eu falar, mas a minha proposta é que a gente podia fazer umas turmas voluntárias presenciais, assim, ó. Se os alunos tiverem afim, o professor também tiver afim, a gente faz uma turma presencial, mas eu acho que não existe essa possibilidade, né? Eu me voluntariaria, tá? Eu seria um voluntário disso. Eu também topo, vamos pegar logo, eu acho que vai fazer uma festa, uma grande festa da Covid, né? Isso, você demitido, né? Exonerado por tentativa de assassinato em massa, né? Mas sério mesmo, eu seria um voluntário para fazer essas coisas assim, né? Mas presenciais já, porque eu acho que por mais que a gente tenha tido até poucos problemas técnicos com esse nosso formato, ele está longe de ser o ideal. Mas enfim, quero continuar falando para vocês agora, já que eu falei dessa observação, eu quero mandar ver com vocês aqui mais um exemplinho
se vocês me permitirem. Então eu vou dar um exemplo aqui daorinha, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não vou fazer todas as contas, né? E eu vou fazer, mas eu vou só fazer o seguinte. Eu vou falar de uma extensão aqui de um polinômio aqui de grau 3, tá bom? Então vamos supor aqui que eu tenho um polinômio x ao cubo menos ax quadrado. Essa escolha dos sinais aqui trocados a, b, menos c, não sei o que lá, que botar uns menos e um mais, claro que não faz diferença nenhuma se eu botasse tudo mais aqui, é só para, sei lá, é só para ficar uns sinais diferentes ali, lá embaixo, tá bom? É só para ajeitar uns sinais numa certa conta. Então vamos pegar esse polinômio aqui e vamos supor que o f é irredutível, tá? Irredutível sobre k, irredutível e separável, tá bom? Porque aí a gente sabe, a gente pode aplicar o nosso fato da nossa ação ser transitiva, né? E a gente tem uma extensão de Galois com a ação do grupo de Galois nas permutações aí, vai ser uma ação transitiva, vai ter uma órbita só, tá bom? E eu vou chamar aqui de beta 1, beta 2 e beta 3 as raízes. Raízes de f de x, né, no fecho algébrico. E L é o corpo de raízes. Tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito bem, então a gente já sabe o seguinte, né? Eu vou ter uma extensão aqui, né? Essa extensão aqui, ela é Galois. O grupo de Galois aqui, a gente pode identificar, né? Identificar aqui naturalmente, né? Como um subgrupo, né, das permutações, né, de 3 elementos aqui, de 3 números, né, um conjunto com 3 elementos. E a gente sabe, além disso, que a ação, justamente porque o f é irredutível, do grupo de Galois, nesse conjunto de raízes aqui, essa ação é transitiva. Tá? Ela é transitiva. Tudo bem? Então vamos ver. Eu quero ver quais são os subgrupos de S3, né? Então eu tenho um grupo aqui com 6 elementos que agem transitivamente nesse negócio. Então, olha só. Vamos supor, né? Então eu tenho S3 aqui, vamos pegar, como é que eu vou denotar assim? Vamos pegar isso aqui, essa transposição, tá bom? Então eu troco os elementos 1 e 2 de S3, tá? Então como é que é? Quais são as órbitas dessa ação? Veja, o beta 1 vai ser mandado no beta 2 e o beta 2 vai ser mandado no beta 1. Tá? Então isso aqui é uma órbita. E eu tenho aqui a outra órbita do beta 3 que, né, ele fica parado. Né? Esse elemento aqui, né, esse pertence aqui, ele age assim. E o subgrupo gerado aqui pelo 1, 2 é o subgrupo que tem a permutação identidade e a permutação troca 1 com 2. Tem uma transposição e esse subgrupo age assim. Tá legal? Vocês concordam? Tem duas órbitas, né? Duas órbitas. Beleza? Joia. Além disso, pessoal, eu posso, né, ter, além de ter essas permutações geradas aí, que são a transposição, então eu vou ter subgrupos aqui com 2 elementos, eu tenho também subgrupos com 3 elementos. Tá bom? Então qual que é o subgrupo gerado por essa permutação 1, 2, 3 aqui, que esse ciclo 1, 2, 3? Vai ser assim, né? Vai ser 1, 2, 3, depois vai ser o quê? Olha só, né, como é que é essa ação aqui. Ela manda o beta 1 no beta 2, o beta 2 no beta 3 e o beta 3 no beta 1. Tá? Então esse cara aqui aqui eu tenho uma órbita. Né? Essa ação desse subgrupo aqui no S3 tem uma órbita só. Então manda 1 no 3, o 3 no 2, 2 no 1. E a identidade. Legal? Então isso aqui, claro, isso aqui é isomorfo ao Z3, né? Um subgrupo cíclico com 3 elementos. Esse aqui é o chamado grupo alternante, com 3 elementos, tá bom? Embora esse nome não seja tão trivial. Então, vocês concordam que essas duas situações são distintas, certo? Você tem aqui subgrupos que agem, né? Subgrupos do S3 que agem com 2 órbitas, tem esse subgrupo aqui que age com uma órbita, tudo bem? Então o que a gente sabe? Como esse subgrupo aqui tem 2 órbitas, essa ação não é transitiva. Então o grupo de Galois, o LK, ele não pode ser esse subgrupo gerado pelo 1, 2. Não pode ser. Mas esse aqui é um candidato. Tá bom? Além disso, pessoal, além de ter essas duas caras aqui, é claro que nós temos também o S3 todo.
agindo, né, no próprio S3. E aqui, evidentemente, eu tenho uma órbita só também, porque se eu considerar todas as permutações, você pode mandar qualquer beta em qualquer outro beta, vai ter uma órbita só. Tá? Vocês podem aí listar, né, isso aqui essencialmente a gente já exauriu todas as listas dos subgrupos de S3, mas se vocês estiverem procurando aqueles subgrupos que agem no S3 com essa ação transitiva, então o negócio aqui é o seguinte, o grupo de Galois ele é ou o S3 ou é o A3. Tá bom? Porque esses são os dois únicos subgrupos de S3 que vão ter uma ação transitiva. Tá bom? Vocês acreditam nisso? Ou vocês querem que eu liste todos os subgrupos de S3? Eu acho que não precisa, né? Acho que vocês pegaram a ideia aqui. Basicamente a ideia são as transposições e os ciclos de tamanho 3. Tá joia? Bom, então agora, esse aqui é o começo do exemplo, né? A demonstração legal, o fato que a gente vai provar agora como exercício divertidinho, é o seguinte, né? Então, a afirmação. Esse subgrupo de Galois, ele é isomorfo ao A3, se e somente se o discriminante de f de x, né? Eu falei que é um discriminante em algum momento, eu não sei se eu já falei essa palavra em algum vídeo gravado ou em alguma aula ao vivo. Eu cheguei a falar de discriminante, que se eu cheguei a falar, talvez vocês não lembrem. Eu vou botar aqui, acho que é a definição. O discriminante, pessoal, por definição, tá? Isso aqui é a definição de discriminante. Você faz assim, você faz a diferença entre as raízes, tá bom? Tem parzinhos de raízes, B1, B2, B3, B1, e eleva tudo ao quadrado, tá? Se vocês fizerem essa conta, pessoal, eu prometo aí, usando aquelas relações de Dirac, que dão, tipo a generalização de soma e produto, eu prometo para vocês que vocês vão obter o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui, porque essa conta já está feita, está pronta. É isso aqui, ó, em termos dos coeficientes do polinômio que eu chamei de ABC, isso aqui dá a quadrado menos b quadrado menos 4b ao cubo menos, 4a ao cubo c menos 27c ao quadrado mais 18abc, tá bom? Não importa para vocês, evidentemente, esse formato específico de discriminante, né? Mas isso aqui eu digo para vocês que pertence a K. Essa é a coisa importante. Claro que pertence a K porque A, B e C são os coeficientes do nosso polinômio f de x que está em K de x por definição. Tá? Então esse aqui é o discriminante e eu não completei a afirmação. Tá? A afirmação é a seguinte. O nosso subgrupo de Galois é isomorfo ao A3, sem somente seu discriminante de fx é um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito em K. Tá legal? Então é isso que a gente vai provar. Nós vamos provar isso daqui. Tá? E agora, a única coisa que fica em dúvida para mim é se eu já cheguei a mencionar esse discriminante para vocês em algum momento ou não. Eu acho que a resposta é negativa, eu não sei se vocês lembram. Não lembro. Então dane-se, não tem problema, tá? A gente não usou. Se eu tivesse mencionado, a gente não teria usado ele para nenhum fato assim muito importante, tá legal? Então olha só, então essa definição aqui, tá? E vamos ver quando é que isso aqui é um quadrado perfeito em K. Tá bom? Então a gente já tem os candidatos aqui, né? Para ser a raiz quadrada de delta, tá bom? Eu preciso ver se essa raiz quadrada está em K ou se imaginericamente ela está em L. Tá? Mas quem são os candidatos, né, a serem raiz quadrada disso aqui? Eu vou chamar de delta minúsculozinho, que é simplesmente pegar isso aqui e tirar os quadrados. Tá bom? Isso aqui pertence a L em geral. Eu não sei se isso aqui pertence a K. É exatamente isso que está em dúvida, né? Isso aqui pertence a K, eu não sei, mas em geral pertence a L, porque né, isso aqui, os betas pertencem a L.
E né, só tem duas possíveis raízes quadradas desse deltazão em L, que é isso aqui ou isso aqui com o sinal trocado, né? Que seria só pegar um ciclo diferente aí para fazer essas subtrações, mas enfim. Tirando o delta e o delta e o menos delta são as raízes em Lzão do deltazão, tá bom? Então a gente quer ver quando que essa expressão aqui pertence a K, porque evidentemente se o deltazinho pertence a K, o seu oposto também pertence. Então é só a gente ver isso aqui, tá? Então, olha o truque. O truque é o seguinte, então a gente quer saber quando que o delta, né, é um quadrado perfeito, ele é um quadrado perfeito em K, sem somente ser, né, esse deltazinho aqui, que já pertence a ele pertence ao Kzão. Essa afirmação aqui, vocês concordam com essa afirmação, né? Esse sem somente esse aqui, beleza, porque esse é o nosso candidato, ou ele, o oposto dele, a serem a raiz quadrada. Então agora, pessoal, em termos de teoria de Galois, o que a gente sabe? Quando é que a gente tem a extensão, né? Então o L, vamos esquecer, o L está estendendo o K, né? E a gente sabe, né, pela nossa teoria de Galois, nossa correspondência entre os subcorpos fixos, por um certo subgrupo aí do grupo de Galois, pertencer a K é a mesma coisa que dizer que o cara fica fixo para todo elemento do grupo de Galois. Certo? É essa equivalência aqui que a gente vai usar. A gente já usou ela em outro momento do curso, mas a gente vai usar de novo. Então, tudo bem com essa equivalência aqui? Essa equivalência vem direto da correspondência, né, entre os subcorpos fixos e os subgrupos do grupo de Galois. Tá bom? Danou-se. Sim. Sim, então, 100% das pessoas que se manifestaram concordam com essa equivalência, né? Então, bora lá. Então, vamos pegar um sigma qualquer. Então, seja um sigma, aqui, né? No grupo de Galois. E vamos aplicar o sigma em delta. Então, não vamos esquecer o seguinte, né? Pela piclesância aí, eu vou permutar as raízes. Então, eu vou ter aqui o sigma do beta 1 menos sigma do beta 2. Sigma do beta 2 menos sigma do beta 3. Eu só estou aplicando ali, né, o sigma em tudo. Sigma do beta 3 menos o sigma do beta... fezes. Sigma do beta 3 menos o sigma do beta 1. Tá? Em que eu tenho essa permutação aqui, né? Então eu tenho essa permutação sigma aqui das raízes. Então eu tenho aqui um beta 1, beta 2, beta 3 e tenho sigma beta 1, sigma do beta 2 e sigma do beta 3. Tá? Então isso aqui, pessoal, vai dar o produto, quando eu for causar esse sigma de delta aqui, isso aqui vai dar o produto da diferença das raízes. Tá? Como tem esses menos aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou isso aqui vai dar delta, ou vai dar menos delta. Vocês concordam? Eu posso acabar trocando o sinal ou mantendo o ciclo aí e meter os meus sinais. Tudo bem que dá delta ou menos delta? Sim, tá bom? Então agora a gente quer saber, essa é a pergunta, né? Quando que isso vai dar delta e quando que isso vai dar menos delta? Então é fácil, pessoal, vocês podem verificar meio aqui na raça. Eu tenho que ver, para saber se vai dar delta ou menos delta, simplesmente essa permutação aqui dá par ou ímpar, porque no fundo essa é a definição de permutação par ou permutação ímpar, tá bom? Então isso aqui, esse sigma, eu já estou imaginando isso aqui como um subgrupo do grupo de permutações. Então pensando no sigma já como uma permutação, então eu posso falar que isso aqui vai dar o delta se a permutação é par e vai dar menos delta se a permutação é ímpar. Tá legal? Então veja só, aí meio que isso acaba o que a gente queria provar, porque se todos os elementos do grupo de Galois fixam o delta, quer dizer que os elementos do grupo de Galois são formados só pelas permutações pares, e por definição, esse grupo aqui é o grupo das permutações pares. Tá bom? Vocês lembram disso? O grupo alternante é formado pelas permutações pares.
Então pronto, você já tem aí um roteirozinho para calcular um grupo de Galois aí, né, de extensões, pelo menos de polinômio de grau 3. Tá joia? Basicamente é isso. Bom, tem uma coisinha de teoria, então, para o pessoal que eu quero deixar para vocês, que eu vou deixar no exercício. Então, eu vou botar uma tarefazinha lá explicando. Não é um resultado muito difícil, mas ele é meio útil. E basicamente o que esse cara vai dizer, esse enunciado vai dizer, é que quando você faz uma extensão, né, tipo ao estilo transporte paralelo assim, a tendência é que o grupo de Galois diminua, no sentido que ele não cresce, tá? A gente tem um jeito de tornar isso aqui meio preciso. Bom, pessoal, isso encerra basicamente essa parte do curso. Eu não sei se vocês puderam. Eu espero ter passado para vocês uma boa noção de como essas coisas funcionam, de um modo que tenha sido assim relativamente acessível, né? O número de exemplos que eu dei é um pouco inferior, talvez, ao que fosse o ideal. Mas eu vou tentar compensar agora, tá? Além dessa tarefa que eu pedi para vocês entregarem, eu vou passar alguns exercícios extras também para vocês treinarem um pouquinho, tá? Agora eu preciso de uma opinião de vocês que é um pouco assim, é importante até para eu saber isso para o futuro. Se mais ou menos a ordem em que a gente viu os resultados e como a coisa foi exposta é uma ordem de apresentação que funcionou ou não. Eu preciso saber se eu consegui passar as ideias principais da teoria escolhendo fazer as coisas nessa ordem que eu fiz, tá? Porque tem uma outra abordagem que seria falar assim: eu primeiro falo de extensões separáveis, depois eu falo de extensões normais, daí eu defino o que é uma extensão Galois, daí eu falo do teorema fundamental, daí a gente vê exemplos. Eu acho que essa segunda abordagem, que foi a que eu não escolhi, demoraria muito para chegar no filé. Tá? Então eu preferi fazer a coisa, eu fiz as coisas ligeiramente fora de ordem, né? A gente deu uma definição meio, digamos assim, meio toscona de extensões Galois para poder ir logo para os exemplos e aí depois a gente voltou um pouco para completar a teoria. Eu preferi desse jeito, tá? Se, eu espero ter passado pelo menos as ideias fundamentais para vocês aí de um jeito não muito atrapalhado, tá? Então, se vocês gostaram, eu vou continuar fazendo isso talvez no futuro. E se vocês não gostaram, aí eu repenso se eu for dar esse curso de novo, né? O Ellison está digitando, vou esperar um pouquinho para ver o que é então. Vocês podem falar também, é que vocês não gostam muito, né? Mas vocês poderiam falar também. Eu acho que o Ellison está só me trollando, ele está digitando uma tecla a cada 10 segundos só para eu ficar esperando aqui, né? Parou. Agora está offline. Não. Bom, muito bem. Agora está online de novo. Bom, muito bem. Pessoal, é isso aí. Não, o Ellison está digitando. Vou esperar. Fechei sem querer. Mas olha, veja só. Fechar sem querer, eu estou esperando, pode digitar. E fechar sem querer, quando o aluno faz isso, é normal, né? Faz umas 3 semanas na aula de pré-cálculo, eu fechei sem querer. Eu estava no meio da aula lá, fui ver uma outra janela, que acho que algum aluno perguntou alguma coisa de uma questão de prova ou de teste. Aí eu fui lá na página zona do Moodle para ver e eu fechei a outra aba com a conferência, eu apaguei tudo, os alunos acharam que eu tinha caído. Foi uma desgraça, né? Estou esperando, tranquilo. Como nós estamos esperando o Ellerson, vou botar assim.
Tem que ler a pergunta. Existe alguma forma fácil de mostrar que se P é um fator primo da ordem de um grupo abeliano finito? Então, o MMC da ordem dos elementos desse grupo tem fator P. Não, é o seguinte. Deixa eu ver aqui agora. Essa é uma pergunta de grupos, né? Então, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar juntos. Então, eu tenho aqui um G finito. P divide a ordem de G. Então, eu vou botar assim. G é G1, Gn. P divide G, ou seja, né, o P divide N. Eu quero saber que o MMC da ordem dos elementos desse grupo tem fator P. Olha, é o seguinte. Tem um jeito mais curto, no sentido assim, de escrever menos, é assim, pelo teorema de Sylow, existe um x pertencente a Gzão, né, tal que a ordem de x ela é divisível por P. É divisível por P. Bom, e se tem um elemento que tem a ordem divisível por P, então quando você pegar o mínimo múltiplo comum dessas coisas, aí pronto, tem que ser múltiplo de P. Você queria uma coisa menos Sylow? Você queria uma demonstração sem Sylow? Você não sabe se você pode usar esse teorema. É para a tarefa de estruturas algébricas. Ué, mas claro que pode. Por que você não pode usar? Não é o teorema? É o teorema. Né? Porque o que você pode usar, que eu acho que até... Tem uma coisa que você pode usar que é mais apelativa, é que o G ele é isomorfo a um monte de grupos dessa forma. É ZD1, ZD2. Tem aquela decomposição de grupos abelianos em que o D1 divide o D2, que divide não sei o que lá, o DN, né? E você sabe que o D1, é a DK aqui, vai. D1, D2, D3, blá blá blá, DK tem que ser a ordem, né? Isso aqui, por conta quantos elementos tem, você tem a ordem do grupo, tá bom? Só que isso aqui é divisível por P. P divide isso daqui. Então P tem que dividir algum dos Ds. E a partir do momento que ele divide algum, ele divide todos os outros. Eu não sei por que vocês têm medo de usar o teorema de Sylow. Né? É um teorema supostamente conhecido. Né? Usa tudo que vocês sabem. Né? É assim, pessoal. Às vezes a gente tem medo de usar alguma coisa que a gente... Uma coisa que vocês não podem ter medo é apelar. Né? Às vezes o aluno não quer usar um teorema porque ele acha que ele está apelando, né? E aí você se limita a usar todas as vezes só aqueles fatos mais triviais de cada elemento da teoria. Não, você aprende a teoria para usar mesmo, né? Entra com uma voadora na cabeça mesmo, pronto, acabou. Tem que... Tá bom? Manda ver, né? Aprender é para usar. Você pode usar assim, né? Pelo resultado, pelo teorema 2.5 neste artigo. Aí você dá só assim, né? Pum, tem que matar a mosca com bala de canhão mesmo. E depois ainda tem que pisar em cima, jogar inseticida e dane-se. Não tem essa não, tá bom? É pra apelar mesmo. Aqui na minha jurisdição, né? Se eu fosse candidato, né? Eu prometo que no meu governo vocês podem usar o teorema que vocês quiserem, sem demonstração, né? Tá bom? Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Semana que vem, então, é corpos finitos
e a gente muda um pouquinho o tom aí do discurso, tá? E aí a gente vai ficar mais feliz, tá legal? Por hoje é só, então, pessoal. Muito obrigado pela paciência aí de vocês, né, em aguentar esse semestre inteiro online aí. Eu não sei mais quantas semanas a gente tem, mas a gente tem, eu acho que exatamente um mês, né, até o final do semestre letivo. Vai dar certo, tá bom? Eu prometo que até o fim dessa semana eu vou corrigir todas as tarefas que estão em aberto. Eu prometo, tá bom? Mas fora isso, obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, viu? Vocês são, ó, demais.